Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Farias, para a gente aprender um pouquinho mais sobre raciocínio lógico e responder algumas perguntas aí. Lembrando assim, ó, já vou adiantar que a questão de hoje é uma questão muito importante, tá? Porque ela vai abordar mínimo múltiplo comum, um pouquinho do entendimento de frações e um conteúdo que muita gente tem dificuldade, que é a parte de probabilidade, tá? Então segura aí que essa questão aí, cara, ela vale muito a pena e é uma questão do nível um pouco mais aprofundado, mas não porque ela seja difícil, é porque talvez você não esteja acostumado a resolver esse tipo de questão, ela é frequente na FGV. FGV, que é a nossa banca aí que a gente vem trabalhando, né? Que a gente vem focando nela. E deixa eu erguer um pouquinho aqui, ó. Que a gente vem focando nela e... Embora a gente tenha o edital base da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o que interessa não é para qual concurso em si, qual banca organizadora. Então isso serve para qualquer concurso que caia raciocínio lógico matemático, raciocínio lógico ou matemática, se tratando dessa questão, que seja a FGV que esteja abordando. Ah, vou fazer para Sebrasp, vale a pena? Vale, mas eu tenho que ser sincero com você, que cada banca organizadora tem uma pegada, tem uma forma diferente de tratar o conteúdo, tá bom? Então por isso que eu digo que cada prova é uma prova. Primeira dúvida, tá? Que me veio aí da galera que me acompanha, até peço muito que você te inscreva no canal, bote um joinha aí se gostou, deixa um comentário, isso é bem importante também, tá? Dizendo para qual prova você está estudando, seja ela da FGV ou seja ela de outra banca organizadora, tá certo? Isso é bem importante. Conteúdo que a gente sempre disponibiliza de forma gratuita aqui e faz com o maior carinho aí para vocês. Gente, eu tive alguns questionamentos a respeito de professor grava questões para analista, professor grava questões para técnico, assim ó, FGV. Eu vou até usar aqui um slide para explicar um pouquinho melhor isso, vai ficar mais fácil de ilustrar, tá? Eu vou usar o universo de 10 questões, normalmente a FGV trabalha com mais, umas 12 questões aí, tá? Mas vai ficar fácil para você entender. A gente vai ter assim, ó. Deixa eu ajustar minha caneta aqui. A gente vai ter 10 questões, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 questões, elas são fáceis. Beleza? Fáceis não, média ou fáceis. E a gente vai ter mais 2 questões aqui, ó, de nível de médio para difícil, e a gente vai ter mais 2 aqui, ó, de nível hard. O que acontece? A FGV, ela não diferencia... Gente, eu não mostrei aqui minhas anotações. Mas assim, ó, nós temos 10 questões, tá? 6 de nível fácil, 2 de nível médio para difícil e 2 difíceis, tá? A FGV, ela não diferencia tanto se é técnico ou se é analista. E por que eu digo que você tem que estudar sempre em alto nível, como se fosse para analista, para FGV, tá? Por isso que de cada concurso é uma história diferente. Porque olha só... Eu vou ser sincero com você, tá? Eu gosto de jogar muito limpo aí. Não adianta você... fiz um cursinho, acertei todas as fáceis, beleza? Todas as fáceis eu acertei. Isso não vai te garantir a vaga. E, aliás, inclusive vai te dificultar um pouquinho. Porque o cara que fica lá na ponta para ser chamado, ele vai ter que atingir aí 70%, 80% de cada disciplina. Ou você vai muito bem em uma... e na outra você consegue ter uns 60%. Então, assim, ó, não adianta você querer, eu vou estudar somente para pegar o basicão. E se eu fizer isso, não zerar, cara, isso aí é a maior viagem, não zerar, eu vou conseguir me dar bem. Não é assim, tá? As questões que realmente vão fazer diferença para você, porque essas fáceis todo mundo vai acertar. Tá? Aquele concurseiro que for competitivo, ele vai conseguir acertar. Então, assim, ó... você vai ter que estar preparado, inclusive, para essas de nível mais aprofundado, porque essas que vão fazer a diferença.
A gente vai precisar ultrapassar esse limite aqui, ó. E se você sabe essas que são mais complicadas, automaticamente você acaba matando essas também. Então não adianta você querer tentar estudar só o básico. Eu já dei aula para muito cursinho e alguns são realmente muito bons, mas alguns outros eles vão até o médio. Eles não vão aquilo que vai te dar uma vaga, certo? Eles vão até você ficar quase passando. Ressalto, alguns, tá? E tem outros conceitos sensacionais. Tem professores aí que são referências para mim, tá? Só que você tem que ter esse cuidado. Você não pode estudar só para você ficar feliz que você está com rendimento. Você vai ter que ir além. Então, por isso que eu digo assim, ó, estuda em alto nível. Ah, mas o meu é para técnico. Eu já vi alguns concursos falarem assim, alguns candidatos falarem assim, nossa, olha, é loucura, tá? Se você pensa assim, tira isso da sua cabeça. Ah, eu vou entrar com recurso porque a banca, ela extrapolou, é um concurso para técnico, ela colocou uma prova para pós-graduação no nível de dificuldade. Cara, isso não existe. Os concurseiros de alto nível, eles estão, às vezes, mais preparados que professores pós-graduados, ou até com mestrado. Tamanha a competitividade que um concurso ele acabou adquirindo. Então você tem que estar muito bem preparado. E aí entra aquela coisa, nossa professor, mas isso é muito difícil. Não é. Quem já estudou comigo aí foi aprovado em alto nível. E sabe qual é que é a carga horária de um curso completo? 10 horas, 11, 12 horas no máximo. Porque eu entendo que a gente tem que ser objetivo e aí por isso que a gente foca tanto na banca organizadora. Tá bom? Mas assim, pessoal, vamos para a questão, né? E antes disso, não, eu já vou direto para a questão aqui. Deixa só eu apagar isso aqui. Entendeu por que que... Olha. Então vamos direto para a questão. Se você estiver ouvindo um barulhinho de fundo aí, tá, pessoal? Vocês não deem bola, porque tem uma igreja aqui do lado e às vezes o barulho pode vazar um pouquinho, tá? Olha só, a gente vai fazer essa questão aqui, tá? Lembrando, não falei, tá? Eu tenho um curso em que a gente passa 100 questões da banca FGV e aí a gente passa um pouco mais de teoria. Embora aqui eu já ainda vou dar um pouquinho de teoria, tá? Não gosto de desamparar o pessoal do YouTube, não. Mas lá a gente explica o passo a passo das coisas, do porquê que acontece. Mas vamos lá. A figura a seguir ilustra duas urnas onde estão depositadas bolas brancas e pretas. Isso é uma questão de probabilidade, tá? Um dado comum e honesto. O que a FGV ela quer dizer com dado comum e honesto? Nossa, professor, um dado honesto? Gente, dado honesto aqui não é um dado viciado. Nossa, professor, não é um dado alcoólatra? Não, não é isso. É um dado que ele não tem algum peso em algumas das extremidades e faça com que tenha uma probabilidade maior a sair o número 3, por exemplo. Tá? Então é um dado que ele tem probabilidade igual do 1 ao 6. Por que 6? São 6 lados e um dado, né? Se o resultado desse lançamento for 1, 2, 3 ou 4, uma bola será sorteada ao acaso da urna 1. Fechou? Então, se der esses números aqui, ó, uma bola ao acaso será sorteada da urna 1. Se o resultado do lançamento for, vou trocar aqui a cor, 5 ou 6, uma bola será sorteada ao acaso da urna 2. Fechou? Nessas condições, após o lançamento aleatório do dado e a subsequente extração ao acaso da bola de uma das urnas, a probabilidade que essa bola seja preta. Então, vamos tentar entender aqui, tá? Então, a gente vai jogar o dado. Se for 1, 2, 3 ou 4, eu vou sortear uma bola
da urna 1, beleza? Se for 5 ou 6, eu vou sortear da urna 2, certo? E ele quer saber qual a probabilidade de que essa bola seja preta, certo? Então veja que no primeiro momento a gente tem uma possibilidade maior de extração da urna 1, né? Porque aqui, ó, quantos servem para a urna 1? 1, 2, 3 ou 4. E para a urna 2, somente os 5 ou 6, beleza? Se der a urna 1, eu tenho aqui, ó, ele quer saber a probabilidade que a bola seja preta, né? Se for a urna 1, veja que é mais fácil, porque eu tenho 3 bolas pretas entre 5 possíveis. Isso é uma informação bem importante, tá? Enquanto que na 2, eu tenho uma possibilidade entre 6. Fechou? Beleza? Bom, como comentei com vocês de uma forma mais objetiva aqui para nosso vídeo, mas a ideia é sempre essa. A gente tem que entender assim. Quando eu for tratar de probabilidade, normalmente eu vou ter algo que eu chamo... Eu vou tentar fazer nesse mesmo slide aqui, tá? Eu vou ter algo que eu chamo de espaço amostral. E o que eu vou ter nesse espaço amostral? Eu vou ter assim, ó. Aquilo que me interessa. Vou colocar por aqui. Não, azul não, porque eu já usei ali, né? Vou pegar aqui um verde. Aquilo que me interessa. E vou ter as possibilidades. Beleza? E como é que vai ficar? Eu tenho duas urnas aqui. Eu tenho primeiro, na urna 1. Na urna 1, eu vou ter quantas bolas que interessam? Quantas interessam? São as pretas, né? Porque eu estou analisando aqui, ó. As pretas. Então, quantas interessam? São 3 que me interessam entre um universo total de 5 possibilidades que eu tenho ali para extrair. E na urna 2? Na urna 2, eu tenho quantas que interessam? Somente uma aqui, preta, né? Entre 6. Ok? Então, essa é a nossa primeira ideia que a gente vai ter. Vamos imaginar assim, ó, que nós fizéssemos um cálculo e ele pedisse qual a probabilidade de que eu consiga, em um dado, tá? Em um dado honesto, que é o termo que a FGV usa, qual a probabilidade de eu tirar o número 2? Aliás, quais são os que me interessam? O 2 e o 6, beleza? Quantas possibilidades me interessam? Então, eu tenho 2 possibilidades que me interessam. Entre quantas que eu tenho num dado? Num dado eu tenho 6. Então, o que eu posso entender com isso? Eu vou simplificar isso e eu posso ter isso como sendo 1/3. Tá? 1/3, galera. 1/3. Se eu pegar e dividir 1 dividido por 3, tá? Eu vou ter aqui, ó, 0,33. Beleza? Eu vou ter 0,33. E o que significa isso? Isso é a mesma coisa que 33%. Então, pode vir a probabilidade numa prova em forma de percentual ou fracionária. Tá? Então, pode vir 2 formas aí de probabilidade. Em percentual, ela em formato aí de fração. Mas é assim que a gente calcula, tá? Se eu for pegar assim, ó, para ficar fácil aqui, tá? Eu tenho um baralho, não vou colocar esse baralho completo aqui, tá? Isso aqui é só para fins didáticos.
Eu tenho um baralho e esse baralho ele tem 50 cartas, tá? Tá faltando aí 3 cartas nesse baralho. 3 mesmo? 2 cartas vão estar faltando nesse baralho aí. Bom, de 50 cartas, que é o espaço amostral que eu tenho, qual a probabilidade de eu tirar um as, ou seja, o número 1 de ouro? Quantos 1 de ouro, as de ouro, eu tenho em um baralho? Eu tenho apenas um, né? Então eu tenho uma possibilidade de as entre 50. Isso é a mesma coisa, se eu simplificar, é a mesma coisa que 2 por 100. Simplificar, isso aqui é uma outra forma de simplificação, tá? E eu vou ter a mesma coisa aqui, ó, que 2 por cento. O porcento, exatamente porque eu posso transformar 2 dividido por 100. Ok? Certo? Então aí eu começo a achar a minha probabilidade. Vamos dar mais uma olhadinha nessa questão aqui dos dados, tá? Isso vai ter muita relação com a nossa questão. Qual a possibilidade de... Escolhi 2 números, tá? O 4, vou colocar aqui como se fosse o desenho dos dados. Beleza? Então eu escolhi aqui, ó, o 4 e escolhi aqui, ó, o 3. Um dado retangular, mas enfim. Então, quantas possibilidades me servem? 2, tá? E olha só a minha pergunta. Qual a probabilidade de que dê o 4 e o 3, ou o 4 ou o 3, certo? Ao jogar esse dado 2 vezes. Olha só. Olha só. Qual a probabilidade de... Eu tenho 2 lances com o dado, tá? Vou jogar ele 2 vezes. Beleza? Vou jogar 2 vezes. Joguei uma, vai ter que dar um 4 ou 3. Vou jogar esse dado de novo. Joguei o segundo lance, vai ter que dar 4 ou 3. Qual a possibilidade, a probabilidade de, ao jogar esse dado, ele dê o 4 ou 3 na primeira vez e na segunda vez? Na primeira vez e na segunda vez. Olha só. Na primeira vez que eu jogo, quantas possibilidades me interessam? 2 entre 6. E na segunda, 2 entre 6 também. São os mesmos números, né? E só aí eu vou ter que fazer uma análise que é o seguinte. Quando a minha frase, o pedido da questão for que aconteça x e y, eu vou utilizar a multiplicação, tá? Eu vou acabar utilizando a multiplicação. Mas quando eu utilizar que vai ter que acontecer x ou y, um fato ou outro, eu vou utilizar a soma. Como assim? Olha só, joguei um lance de dado, lembrando que o que me interessa é 4 e 3. Fechou? Então eu tenho 2 possibilidades entre 6. Eu quero que aconteça na primeira possibilidade e na segunda. Então eu vou utilizar aqui, ó, multiplicação. Na segunda possibilidade também eu tenho, segunda jogada de dados, eu tenho 2 possibilidades que me interessam, tá? Da mesma forma. Eu multiplicando isso, eu vou ter 4 dividido por 36, ok? Se eu for simplificar isso aqui, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre 9. Essa é a minha probabilidade de que ocorra esse evento, de que dê 4 ou 3 na primeira e na segunda jogada, no segundo lance de dados. Perfeito?
Fechou? Então veja que quando eu tenho que aconteça uma coisa e outra, eu vou usar a multiplicação. Agora, vamos supor que seja o ou aqui, ó. Como é que vai ficar? Mesma ideia, tá? Escolhi dois números, o 4 e o 3. Quantas possibilidades me interessam? 2 entre 6. Só que agora eu quero que dê esses dois números, ou um ou outro, na primeira jogada ou na outra jogada. Tá? Então, como é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou somar. Tá? Como é que vai acontecer isso aqui? Isso aqui entraria no mínimo múltiplo comum, tá? Que a gente vai resolver aí na questão que a gente vai fazer. Mas o que eu teria aqui? Ó? Como os denominadores são iguais, eu teria aqui o próprio 6, beleza? Que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 6. E aqui eu somaria esses dois valores. Eu teria 4 de 6, ok? Beleza? Então, aí, se eu for simplificar isso aqui, eu posso ter também aqui, ó, 2 terços. Essa é a minha probabilidade. Poderia transformar isso aqui em fração, em percentual. Aí bastaria, por exemplo, eu dividir 1 por 9 e 2 por 3. Vamos fazer só mais... Não, vamos cair para a questão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo aqui eu tenho de vídeo. 21 minutos, já estendeu um pouquinho. Então a gente vai cair aqui direto para a questão, tá? Vamos dar uma olhadinha na questão, ver como é que a FGV trabalha. E aqui nós vamos ter assim, ó. Nós vamos ter... Se o resultado desse lançamento for 1, 2, 3 ou 4, a bola será sorteada ao acaso na 1. Se for 5 e 6, será na 2. Ele quer saber a probabilidade que essa bola seja preta. Então a gente vai ver naquilo que nos interessa, né? Que ela seja preta. Para que ela seja preta, a gente vai ter aqui, ó, que lançar o dado e dar 1, 2, 3 ou 4. Quantas possibilidades me interessam? 4. Se é um dado, é um 4 entre 6 possibilidades que eu tenho. Certo? É um 4 entre 6 possibilidades que eu tenho. Bom, se aconteceu isso, o que vai acontecer mais? Então, uma das possibilidades é que aconteça isso, beleza? Aí eu vou para a urna 1, já que deu os números compatíveis com a 1, né? Quantas possibilidades eu tenho aqui de preta? 3 entre 5. Então, uma das possibilidades é que de um desses números aqui, ó, são 4 possibilidades, e que eu também tire uma bola preta. Então, tá vendo que para que aconteça que a bola seja preta, vai ter que acontecer isso aqui, ó, e isso aqui. Então, eu vou usar a multiplicação aqui. Fechou? E eu vou ter aqui um resultado de 4 vezes 3, 12. 6 vezes 5, eu vou ter aqui como 30. Certo? Beleza? Então, essa é uma das possibilidades que eu tenho para que se atenda à condição de que ela seja preta. Vamos para outra possibilidade aqui, né? A outra possibilidade que eu tenho é 2 resultados que me interessam. Eu vou colocar o azul aqui para fazer alusão à urna 2. 2 possibilidades que me interessam entre 6. Beleza, aconteceu isso aqui, ó. E agora eu fui aqui e tirei a preta, que é uma entre 6, né? Já que eu tenho 6 bolas aqui, ó. E a mesma ideia, né? Vai ter que acontecer esse evento aqui, ó. E além disso, vai ter que acontecer também de eu tirar uma preta. Então é uma coisa e outra. Então eu vou ter aqui 2 por 36. É a multiplicação. Fechou?
Então eu quero que você entenda o seguinte aqui, ó. Pode acontecer isso aqui, que vai satisfazer com que ela seja preta, ou também me interessa, presta atenção nisso, ou também me interessa que ela seja uma dessas aqui, ó. Fechou? Então veja que pode acontecer isso aqui ou isso aqui. Certo? Então pode acontecer tanto uma probabilidade quanto a outra. O que é que vai implicar isso? Tá? O que é que vai implicar isso? Vai implicar... Gente, eu vou passar para cá, ó, tá? Só para fazer no mesmo slide aqui. Me serve essa possibilidade, que eu vou simplificar isso, tá? Vou simplificar isso. Eu vou dividir o 12 por 3. E eu vou achar o 4. E eu vou simplificar o 30 por 3. E eu vou achar 10. Tá? Lembrando, tá? Isso aqui é uma forma mais objetiva. Galera, quem tiver interesse depois no curso também, não vem aqui para vender, mas eu tenho que explicar o porquê que eu estou sendo mais direto, tá? Eu vou deixar meu número na descrição ali, aí você pode entrar em contato comigo ali, um preço bem bacana, tá? 4 por 10 ou 2 por 36, 2 por 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 18, simplificado também, tá? Beleza? Deixa eu fazer em azul aqui para dizer que é da mesma daquela de baixo. Só que agora perceba o seguinte, para que ela seja preta, ela vai ter que acontecer ou a primeira possibilidade, tá? Que é essa aqui, ou a segunda, aqui, ó, uma só. Gente, aqui a gente entraria no mínimo múltiplo comum, tá? Nós entraríamos aqui no mínimo múltiplo comum e nós teríamos aqui, ó, um mínimo múltiplo comum aqui de 90, tá? A gente teria aqui um 90, certo? Eu vou... Vai dar pra gente fazer tudo na mesma, vai fazer no próximo vídeo, mas dá pra gente fazer aqui. Eu vou apagar essa parte de cá, ó, pra gente conseguir fazer tudo na mesma aqui. Qualquer coisa depois você volta lá e vou reescrever ele aqui, tá? Você já entendeu de onde saem os valores? Se eu for fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, lembrando, galera, isso aqui eu explico com calma aí no nosso curso completo, tá? A gente vai ter aqui 90. E aí, como é que é o mínimo múltiplo comum, né? Eu divido, vai dar um déjà vu da época da escola, 90 por 10, 9. Fechou? 90 por 10, 9. 9 vezes 4, 36. 90 por 18. Eu vou ter aqui 5. 5 vezes 1, 5. Tá? E eu vou ter aqui, ó, um valor de 41,90 avos. Veja que as respostas ele está pedindo aqui em percentual, não é em fração. Só que o que eu preciso entender é que quando eu tenho 41 entre 90, você consegue entender que 41 entre 90, qual que seria a metade de 90? 45, né? 45. Você consegue perceber que a metade de 90... O amarelo aqui não vai fechar. Você consegue perceber que a metade de 90 é 45? Ou seja, metade de 90 é 50%. Certo? Não é 45. Eu tenho aqui, ó, 41 entre 90. É um pouquinho menos. Então, eu sei que é menos da metade.
certo? Então não pode ser maior que 55. Eu mato a letra A. Mas eu vou te dar uma outra ideia, tá? Para a galera que conhece um pouquinho da matemática, para eu perceber que a FGV ela não quer, nesse caso, que eu faça o meu cálculo. O que que ela vai querer de mim? Ela quer que eu perceba que essa primeira parte aqui, ó, significa nada mais, nada menos que 40%, ok? Ou seja, 4 por 10 é a mesma coisa que 40 por 100 ou 40%, porque basta eu acrescentar um zero aqui, ó. Acrescentei um zero cada uma. Isso é a mesma coisa que 40%. E 1/18, gente, eu poderia fazer o cálculo disso para saber qual é o percentual que dá nisso. Aí eu somaria o 40% com mais 1/18. O raciocínio que a gente precisa ter aqui é imaginar, isso eu trabalho bastante, tá? Essa questão da gente ter o raciocínio rápido para matemática, isso conta demais. Que 1/18 é quase que 1/20. E 1/20 é a mesma coisa que 5/100, ou seja, 5%. Tá? É quase a mesma coisa. Se 5 de 100, que é a mesma coisa que 1 de 20, é 5%, olha só, 1 de 20 é 5%, ok? 1 de 18, que é um pouquinho menos, vai ter que dar um percentual um pouquinho maior, tá? Então, que conclusão que eu chego nisso? Tá? Eu vou ter aqui, ó, um pouquinho mais que 5%. Se eu fazer o meu cálculo de divisão de 41 por 90, eu vou ter 0,455, que é a mesma coisa que 45,5%. Tá? Então esse é o valor aí que nós chegamos. Qual é que é a intenção desse vídeo? É a gente entender, primeiramente, com isso tu já vai conseguir fazer muito cálculo, tá? Que quando eu tenho e, eu vou utilizar a multiplicação. Quando eu tenho ou, eu vou utilizar a soma. Certo? Eu entender o que é o espaço amostral e o que é o que me interessa, tá? Isso é muito importante, o que é meu espaço amostral e o que me interessa, certo? Entender que espaço que isso ocupa num cálculo de probabilidade, né? Lembra aqui da questão dos dados, né? Duas possibilidades me interessavam entre 6. Isso é muito interessante de ter, ok? Se eu preciso que aconteça uma coisa e outra, utilizo E, que é a multiplicação. Se eu preciso que seja uma coisa ou outra, eu vou acabar utilizando a minha soma. E a outra coisa importante é eu entender que a FGV, ela gosta de que você olhe e entenda que isso aqui é 40%. Eu vou ter um outro valor aqui de acréscimo, que vai ser um outro percentual que é dado por essa segunda fração. Se eu tiver uma análise que 1/18 é um pouquinho mais que 5%, eu sei que ele vai ser um pouquinho mais que 5%, eu já sei que a minha resposta aqui, ó, vai ser a minha letra B, tá? Sem sombra de dúvidas. A FGV, ela não quer que você faça esse cálculo aqui, tá? Do 41 dividido por 90. Tu pode até fazer, tá? Aí a gente vai cair lá na nossa divisãozinha, a gente vai pegar 41 dividido por 90, vai começar, vai abrindo um zero aqui, puxando a vírgula, cara, isso aqui vai dar uma dor de cabeça enorme. Então ele quer que você consiga olhar para o cálculo
e perceber que eu tenho 40% e depois algo um pouquinho maior que 5% para chegar aqui na letra B. Tá certo, galera? Gente, é um cálculo complexo, tá? Mais complexo de raciocínio. Mas assim, ó, professor, na FGV, nesse cálculo que de 0 a 10, qual é a dificuldade tratando de FGV? Para esse conteúdo eu boto 8,5, 9. Para você ver que não é difícil você chegar lá no topo. Não é difícil. Ah, professor, me embananei tudo. Lógico, você está vendo talvez pela primeira vez esse tipo de cálculo. É passo a passo, detalhado e com repetição de questões, você vai conseguir ficar craque nisso rápido. Esse é um conteúdo que a gente consegue explicar ele todo, a teoria, em 1 hora. E aí depois o que vier desse tipo de cálculo você vai conseguir matar tudo. Tá certo, galera? Mais uma vez, agradeço aí a galera que acompanhou até o final aí. Te inscreve no canal, vou deixar meu número do WhatsApp aqui, você pode falar comigo e trocar alguma ideia aí, qualquer dúvida que você tenha. Bota um joinha se gostou, deixa um comentário dizendo para qual prova que você vai estar se preparando aí. Isso é interessante para que a gente consiga nortear os nossos vídeos aqui também. Fechou, galera? Forte abraço, até a próxima.